Bom dia, senhores. Vamos nos alimentar, pois a vida deseja continuar. Quando entrava em sua cela, já via a velha preparando o corpo do professor para a passagem. Está na hora de prepararmos o corpo para retornar à vida. Atune-o-á. Atune-o-á, velha. Outono do Velho, baseado em contos iorubás, de André Mustafá, narração André Mustafá. Parte 6. Os velhos na frente do corpo do professor esticado no chão se olhavam no fundo dos olhos, respiravam e vagarosamente iam retirando seus trapos que lhe cobriam os corpos envelhecidos. A luz na cela azulava e um leve nevoeiro riscava o brilho da lua que entrava mansa pela fresta da janela do teto por entre as vigas de ferro. Os velhos, um ao lado do outro nus, entravam em suas bacias e com a metade de uma cabaça lavavam seus corpos com água de folha macerada. Um profundo silêncio nascia espontaneamente desta purificação. Uma respeitosa cumplicidade preenchia todo o ambiente na cela, tornando tudo ali valioso e sagrado. As paredes pulsavam amorosamente. O chão embaixo de seus pés enrugados respiravam ternamente, e o teto da cela se abria como uma grande mãe chegando para novamente abraçar seu filho, o professor. Enquanto se banhavam, os olhares dos velhos não se desconectavam. A água verde das folhas maceradas iam caindo sobre seus corpos e o perfume daquelas folhas ia invadindo os poros e todo o ambiente. Parecia que tudo estava se purificando ali. Uma criança sentada no lado de fora da cela, bem na frente da porta, tocava um pequenino sino, atraindo as boas energias, os bons pensamentos e sintonias que pudessem refazer a ponte para o além-mundo, abrindo a porta da dimensão do universo sutil. O som do pequeno sino da criança chamava para aquela cela os ancestrais do professor que deveriam ajudar também na orientação da nova jornada. Sim, a vida não terminava ali. Aliás, a vida nunca findava de pulsar. Girava incessantemente. O tempo daquele corpo já tinha finalizado, mas a essência, o sumo da fruta do que foi o professor, ainda tinha muito trabalho para se fazer. Outros presos iam se aglomerando ao lado da menina em profundo silêncio e consideração pelo professor. Ali, todos eles permaneciam ajoelhados também fora da cela, com as cabeças baixas. Não existia nenhum sentimento, nem tampouco choros ou lamentos. Tudo era de uma neutralidade solene. Somente a criança com um sininho percebia uma leve brisa surgindo da janela do teto da cela. A brisa ia descendo até a porta. Observava a menina e quem estava prestando ali as últimas homenagens àquele corpo. A brisa recuava até os corpos dos velhos, arrodeava-os para ver se a água das folhas estava realmente protegendo toda a pele e posteriormente sussurrava aos ouvidos palavras antigas e ia arrepiando a pele de todos ali, ofertando uma sonolência e informando oficialmente a chegada no local da grande montanha. A presença da grande montanha dava a todos ali um leve sufocamento, uma falta de ar, como se estivessem no pico da montanha,
Essa falta de ar sufocante lembrava a sensação de nosso primeiro beijo de jovens namorados. O primeiro entrelaçar de dedos, o primeiro carinhar de nucas e o primeiro abraçar verdadeiramente afetuoso. Levava todos nós à nossa primeira infância, que nos retornava a potência de nossas ingenuidades. O ar, misturado com o cheiro de folhas, ficava docemente gélido e um aperto nos corações informava o quão carinhosa e atenta era a grande montanha. Tudo ali era dela, e todos ali sabiam disso. Nossas cabeças, corpos, pensamentos, caminhos, sentimentos, dúvidas, cada pelo e cada poro, tudo era dela. Nada conseguia escapar da grande montanha. Nada ali era nosso. Não poderíamos levar nem ao menos a consciência da vida vivida, pois até isso pertencia ao mundo. A pressão no ar fazia nossas peles suarem frio, com um constante vai-vem de arrepios. Naquele momento, nos tornávamos a grande montanha e éramos aquele imenso paredão de rocha com neve congelada e vento uivante. Estávamos juntos, maciçamente juntos, e nos fortalecíamos com aquele sentimento para continuarmos nossa jornada nas masmorras. Éramos mais do que um elo, um círculo de correntes. Éramos silenciosamente o extrato genuíno da consciência universal. Não estávamos mais só, e esta verdade crescia sem palavras em nosso peito, e nos dava ainda maiores convicções que nossa cela maior era as nossas ignorâncias e pequenez diante da grande montanha. Ela sempre esteve ali, presente com a presença. Ao nosso lado, nunca tinha nos abandonado. A grande montanha abraçava a todos nós ao mesmo tempo, sem distinção de idade, língua, cor, credo, status. Sabíamos que ela poderia levar quem ela desejasse para o topo do mundo na hora que bem entendesse. Não tínhamos medo, mas profundo respeito. A morte era apenas e nada mais que uma transição, uma transformação, apenas isso. Nossos corpos deixavam de ter esse formato de braços, cabeças e pernas para se transformar em outras coisas separadamente. No plano formidável, as bactérias iriam iniciar de dentro para fora esta jornada, e quando o corpo não fosse mais tocado por outros homens, ele iria se separar para retornar aos líquens, fungos, mofos, poeiras, nutrir o solo, as raízes das árvores e fortalecer pequenos organismos microscópicos. Parte da carne levitaria no ar com suas novas materialidades e seus odores correriam o mundo chamando outras espécies de animais, e a luz do sol e da lua trariam outras fermentações para dar continuidade à vida. Mas muito mais sutil do que isso é o estágio do éter, que tudo aquilo se transformaria e só assim poderíamos voar entre os mundos novamente. Os velhos saíam das bacias com a água de folha perfumada, vinha vagarosamente andando até a porta da cela, olho a olho, e vestia um tecido branco que a menina do sino colocou dobrado. A menina não se atrevia em olhar os corpos nus dos velhos. Focava seu olhar no fundo da cela, fixo ao corpo do professor, e continuava docemente a tilintar o pequeno sino e a emanar a vibração da grande consciência. Os velhos se envolviam no tecido branco,
se ajoelhavam na frente da porta da cela, tocavam suas cabeças no chão, saudando tudo aquilo que não poderia, naquele momento, entrar no espaço sagrado, mas que estava ali, e estava ali presente. Porém, nem todos atentos a tudo. Em uma fração de segundos, os velhos olhavam todos que ali estavam de cabeças baixas, a menina em uma frequência particular, ainda densa, querendo se comunicar através de todos. Os velhos retornavam a entrelaçar o olhar e caminhavam de retorno ao fundo da cela, ao lado do corpo daquele antigo professor. A velha pegava no colo o corpo carinhosamente e cantava em ritmo do pequeno sininho da menina uma música inaudível no ouvido do morto. Parecia uma canção de ninar, mas ao mesmo tempo desejava despertar o que ainda existia de essência viva daquele corpo frio para uma consciência de nova dimensão. O corpo sorria leve. O velho mudo, ajoelhado de costas para a porta da cela, retirava algo da boca do defunto, envolvia em um pedaço de tecido de sua veste branca e caminhava até as costas da velha. O velho mudo se ajoelhava atrás da velha e bem no meio das costas dela ele enfiava aquele pequeno invólucro branco. Neste momento a velha cessava de cantar e o sino da criança silenciava também. A multidão da porta abria um estreito corredor de corpos ajoelhados e de lá de fora da cela se materializavam e entravam dois grandes corpos nus, envoltos em um pó branco, que precisava abaixar suas cabeças para entrar na cela. Dois corpos imensos preenchiam toda a cela, pegavam o professor no ombro e levavam para o corredor das masmorras. Todos que estavam ajoelhados podiam ver o corpo flutuando para fora da cela, e agora todos ali se levantavam e faziam uma fila onde os mais velhos iam na frente. Os presos que estavam em outras celas permaneciam em respeitoso silêncio, e uma procissão iniciava trajeto até o terceiro subsolo a oeste, onde os guardas tinham medo de fazer suas rondas noturnas por conta de ouvirem por lá gritos sufocantes de dor e muitas outras vozes conversando em sussurros. Lá embaixo, onde o silêncio guardava seus gritos, existia um túnel cavado à mão pelos antigos presos e levava toda aquela procissão até o lado de fora das masmorras, na Terra do Sol, onde o sol brilhava livre e expansivo, sem paredes, sem portas, sem medo, sem segredos, sem vozes abafadas. Podia-se notar no trajeto do túnel, nos passos mansos da procissão, os nítidos resquícios de sofrimento da escavação dos antigos presos. Um túnel cavado à mão deixava registrado que aqueles ancestrais extraíam pedras, raízes e terras escuras, mas deixaram por ali, pelas paredes, as ranhuras das unhas, gritos sufocantes, sangue e suor ainda muito fresco. Mas o eco dos sussurros desesperados por liberdade já estavam sendo consumados pelo tempo, pois tudo aquilo que aprisionava as batidas do coração podia fugir. Sim, podia fugir a qualquer momento por aquele túnel cavado à mão. Mas não fazia sentido algum a fuga. Não era por medo da perseguição, das chibatadas. A fuga das masmorras não nos libertaria para uma vida plena, tranquila e suave em qualquer canto que nossos corpos fossem viver com as nossas famílias. Era preciso que o tempo
decantasse a compreensão profunda dos nossos algozes, sem ódio, sem mágoa, sem ressentimento. Senão, continuaríamos numerosos aqui fora, sem identidade própria, sem singularidade, reproduzindo ódio sem sentido. Era preciso que todo o rancor se dissipasse de nossos corações, se dissolvesse e se transformasse em compreensão e paciência com o outro. Não que a nossa história fosse esquecida, mas que as nossas histórias não nos impedissem de crescer, de nos renovar, de nos reformular, para que só assim a consciência fosse liberta e o corpo pudesse retornar a viver com sonhos, realizações e felicidades. Que as nossas vidas pudessem brotar aqui fora a passos firmes. Se assim não fosse possível, não seria possível viver a vida fugindo. O encarceramento seria pior. Estaríamos prendendo nossas cabeças. Cada passo que nós dávamos no túnel, íamos percebendo que o que era mofo se transformava em fungo e que se transformava em algas e que nos primeiros raios do sol, longe das celas das masmorras, mas ainda no túnel, se transformavam em pequenas florezinhas que se transformavam ao final do túnel em arbustos. A procissão saía por completo do túnel da masmorra e nenhum guarda sentia falta daqueles detentos. Mas todos eles sabiam que aquela velha senhora conduzia todos os dias o cortejo dos mortos para bem longe das celas. Assim a procissão continuava na terra do sol, onde a noite caía lenta, o azul do céu escurecia e se mesclava de tons de amarelo e laranja, até chegar ao roxo. A procissão levava o corpo do professor até a beira do rio, longe do Palácio Vermelho, onde as grandes árvores reinavam e suas copas arranhavam docemente os céus. O velho mudo, pela primeira vez em muitos anos, preso nas masmorras do filho, via novamente os resquícios da luz do dia se dissiparem por entre as primeiras estrelas do céu. Seus olhos eram levados pelas correntezas do rio para a outra margem, onde as grandes árvores nunca reinaram, mas um solo pedregoso revelava longe, em uma pequena silhueta, o seu palácio branco. Seus olhos marejavam e ele lembrava de seu filho caçula, dos seus dias no Palácio Branco, ao redor de seus filhos, vendo-os crescer, ensinando tudo o que podia. Mas ele tinha aprendido que nada na vida era estático. Estamos em constante movimento sempre. Uns se movimentavam em círculos fechados, outros em espirais, mas sempre em movimento. Na beira do rio chegava o menino barqueiro que nunca crescia. Aquela criança esperava em silêncio em seu barco a tripulação embarcar. Seu semblante era sereno. Durante anos só entrava a velha e o corpo. Só ela e o corpo na embarcação. Mas naquela noite, o menino barqueiro falou: O velho agora vai te acompanhar. Entrava no pequeno barco os velhos que iam com o corpo do professor de costa para o barqueiro até o meio do rio. O silêncio era tão profundo que podia-se ouvir o som das águas encostando na proa do barco. Lá no meio do rio, um nevoeiro nunca dormia, nunca se dissipava. Aquela embarcação parecia nunca chegar até o nevoeiro. Era quase que parada a navegação. Aquilo começou a angustiar o velho, que tinha vontade de olhar para o menino barqueiro. Não olhe para trás. O menino segura toda a dor da perda. É trabalho dele. Não costuma conversar com ninguém.
Gosta que todos pensem que é surdo, pois assim ninguém o cumprimenta ou procura conversa. Ele carrega esse fardo com a responsabilidade que tem, pois sabe que é protegido pela grande montanha diretamente, sem intermediários. Foi colocado nesta função aqui por ela. Não sente fome, não sente frio, não sente medo, nenhum sentimento, não ama e nem sente ódio. Nunca precisou da audição para compreender o mundo sutil ao seu redor. Não olhe para trás, velho, dizia a velha baixinho. A pequena embarcação, depois de muito flutuar naquelas águas pacatas, chegava ao nevoeiro e logo sumia por trás das densas nuvens rente às águas. Todos na margem retornavam à masmorra em silêncio, sem saber do paradeiro final dos velhos e o que aconteceria com o corpo. Todos ali imaginavam alguma coisa boa. Era sempre melhor a morte do que o fundo das celas. Mas o que acontecia com os corpos era um segredo e que agora o velho rei albino entraria nos seus mistérios e saberia disso tudo junto com a velha senhora. Rasparia o fundo do tacho e lá se encontraria com a verdade sem rodeios. A velha, cada dia que passava, ia dando ainda mais confiança ao rei albino. Ele saberia dos mistérios da morte e do renascimento. Sabia ela que todas as histórias ali contidas na cela estavam prestes a mudar, como foi dito pelo pássaro da noite tempos atrás. Quando a embarcação chegava até o nevoeiro, os velhos se despiam novamente e com seus tecidos brancos enrolavam o corpo do antigo professor. O velho olhava de relance o barqueiro e ele tinha desaparecido como uma fumaça no ar. Quando o corpo morto estava enrolado nos panos brancos, a velha falava as últimas palavras ao ouvido do antigo professor. Nada no mundo é estático, tudo deve continuar. Vá, a grande montanha te chama. Subitamente aquele corpo morto tremia nos braços da velha e a voz esganiçada surgia do cadáver. Não, 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 não. A grande montanha te chama. O corpo tremia novamente. Não, não. A velha mais enfática repetia e segurava o corpo com mais força. A grande montanha te chama. O corpo tremia ainda mais e ela olhava para o velho rei assustado e dizia: Albino, toque fogo no corpo. Os olhos do rei albino se arregalavam ainda mais e tudo paralisava. Não tinha fogo nenhum ali. A velha gritava e olhava no fundo dos olhos do rei e o rei não ouvia mais nada. Estava paralisado. Como fazer fogo? Mas ele, o rei, observava também o que vinha de encontro ao barco, andando por cima das águas do rio. Almas, diversas, inúmeras, milhares de almas, andando por cima das águas do rio. Eles erguiam suas mãos chamando aqueles do barco para o mundo dos mortos. O rei albino nunca tinha visto aquilo. Ficou totalmente paralisado. A velha, segurando o morto que teimava em se desenrolar, com dificuldade chutou o rei, que se desequilibrou, ouvindo os gritos da velha senhora. Toque fogo no corpo! Toque no corpo, albino! Pela primeira vez o rei albino gritava alto, e das pontas de seus dedos surgia uma chama azulada de fogo. A velha o chutava novamente e ele tombava no barco, caindo por cima dos corpos. Toque fogo no corpo, albino!
Toque, toque no corpo! O rei se abraçava em chamas com o antigo professor e a velha no chão do barco. Tudo era fogo. Não conseguia distinguir nenhum dos 3 corpos, mas a embarcação flutuava em chamas até encostar na outra margem do rio. As almas se reuniam ao redor do barco em chamas e viravam lentamente fumaça. Aquele barco encalhado na beira da outra margem pegava fogo a noite toda. Aquele rio era tão distante de tudo que ninguém poderia ter ouvido algum grito, ou sequer o rastro de fumaça preta que riscava o céu noturno da floresta. No dia seguinte, antes do sol bater alguns raios no rio, por entre as cinzas do corpo cremado do professor, dormiam abraçados os 2 velhinhos. Eles agora se olhavam com bastante cumplicidade e ternura nos olhos e se sentavam no que ainda restava da embarcação. Observava que na margem do rio milhares e milhares de flores dentes de leão soltavam suas sementes no ar e tudo ficava branquinho e suave. O que é isso, velha? Isso, Albino, é orixá. O que é orixá, velha?